Bom dia, graça e paz a você, meu irmão, que nos assiste nessa manhã, nesse domingo. Primeiro domingo de março, a gente se reúne aqui para partilhar da palavra, ter esse momento. Bom dia, meu irmão, professor Basotti, que já não quer mais ser bispo? Não, apenas professor, estou satisfeito. Bom, nós vamos então aqui dar continuidade. Pastor, eu estava aqui com o Silvio até semana passada, e nós tratamos nas semanas anteriores de santificação. Ok. Ela estava mais no plano individual, então eu entendo que agora nós vamos para o plano coletivo, quer dizer, depois da santificação individual, vem agora uma nova série com 6 estudos, com 6 semanas, hoje é a primeira, domingo, né? Dentro do tema de uma igreja santificada. São 2 aspectos, o individual e o coletivo, né? E nós vamos trabalhar aqui então com o texto, as pessoas que estão em casa, se quiserem acompanhar com as suas Bíblias, esse texto está no livro de Atos, né? Atos capítulo 2, versículos de 42 a 47. Eu vou ler o texto todo aqui, pastor. Amém. Diz assim: E perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos prodígios e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que tinham abraçado a fé estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então esse é o nosso texto-chave em que trabalharemos nesta manhã e nos próximos domingos. A gente começa percebendo, né, no movimento de uma igreja santificada, e eu acho que pincelar uma questão, né? Como o senhor já mencionou, tratou-se na semana passada do individual e do coletivo, porque a vida da igreja ela é como um todo. A gente percebe no Antigo Testamento, então, na Torre de Babel, uma divisão dos povos, e um pouco antes, né, que a gente tem o início da igreja coletiva em Atos, com a descida do Espírito Santo, o que estava separado agora se torna um só. E a partir daí, então a gente percebe, né, o que nós vamos tratar hoje, o que é essa comunidade que surge em Atos, né, essa igreja, podemos dizer que é a igreja do I maiúsculo. Isso. Ela tem como características que, de fato, devem ser espelhadas em nós, né? Então, a partir de Atos, com a descida do Espírito Santo, nós teremos algumas marcas que são consequências do Espírito em nós. Exatamente. É muito importante quando se lê a Bíblia, eu aprendi isso, pastor, com vocês, né? Ver o texto e o contexto. Então, ler Atos a partir do 42, né? Nós temos que saber o que vem antes de Atos 42, o que está do 41 até 1. O que você tem lá é uma explosão, que é o Pentecostes, né? Eu acho interessante, existe uma teoria hoje de que o mundo o universo começou com uma explosão chamada Big Bang. Né? Sim. Eu não sei se houve ou não, aí cabe aos cientistas confirmarem ou não isso, mas eu tenho certeza que a igreja cristã começou com o Big Bang, é uma explosão chamada Pentecostes, é uma manifestação maciça da presença do Espírito Santo. Então, como o senhor falou, tudo que vem depois é consequência desse grande acontecimento. Então, para entender Atos 2, 42 a 47, que é o tema de nossos estudos, é preciso ver o que vem antes. E o que vem antes é Pentecostes. É uma espécie de spoiler, né? Contar o final da história. Mas essa é a realidade. Né? Eu até digo isso, pastor, porque alguém pode até pensar, não, eu vou acompanhar essas 6 semanas, que a nossa comunidade aqui vai assistir, vai fazer um grande esforço para chegar. Quer dizer, não existe aqui um grande esforço humano. Né? Ou você tem o Espírito Santo presente maciçamente, ou isso não vai acontecer. Então, eu acho que a gente já dá aqui até o segredo, né? Que é um segredo que tem 2000 anos, né? Então tudo que vai acontecer nesses nossos estudos é uma consequência de Pentecostes, que é a marca que dá início à igreja cristã, né? Então, antes de ter qualquer marca, das 6, 7, 10, 15 ou 30 marcas, a gente precisa ter essa marca do Pentecoste, né? Do Espírito em nós. E aí dá uma explosão, né? A explosão quebra. Exatamente. Pastor, até aqui eu me lembrei de algo aqui, de vez em quando alguém me pergunta assim, onde é que surgiu a igreja metodista, né? A minha resposta é fácil, a igreja metodista surgiu lá em Pentecostes, né? Então, por quê? Porque nós somos uma igreja cristã. Então, qualquer igreja que se diz cristã e se perguntar qual que é a sua origem,
Sim. Eu entendo que é Pentecostes. É claro que aí tem a história específica. Não, lá teve John Wesley com o movimento no século XVIII. Quer dizer, isso aí já é da denominação. Mas a igreja metodista, como qualquer igreja cristã, a pergunta é muito simples de responder. Se não começou em Pentecostes, eu não sei onde começou, pastor. Não, e se não começou em Pentecostes, não começou errado, né? Exatamente. Né? Misericórdia. Mas é isso mesmo. Bom, então, aqui, pastor, até um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Eu tenho observado o seguinte: às vezes as pessoas usam a expressão igreja primitiva. Eu não gosto dessa expressão, é uma questão de opinião. Assim, a ideia de primitivo hoje dá a ideia assim, de algo antigo, tipo, eu tenho um televisor preto e branco. Agora eu compro um color. Então aí, quer dizer, o primitivo é o preto e branco. Então você tinha aquele radinho antigo, a válvula, né? Agora você tem um rádio já dentro do seu próprio celular. Então esse é mais moderno. Então a ideia de primitivo me lembra o homem das cavernas, né? Sim. Então eu acho que, como o senhor falou, igreja com I maiúsculo, não é igreja primitiva no sentido de atrasado. Muito pelo contrário, é uma igreja modelo para nós. Uma comunidade que todas as igrejas cristãs deveriam se espelhar para olhar para ela, não é, pastor? Sim. Não, e a gente percebe isso, né, que nós estamos fazendo uma leitura do texto bíblico 2000 anos à frente, né? Isso, exatamente. Então, os termos para o nosso momento social, cultural, ele pode estar vazio. Então, nós falamos nessa manhã, falaremos então da igreja primitiva no sentido, talvez, de ser a primeira, né? Então, aqui a gente vai marcar, e a primeira característica que a gente percebe, e o senhor certamente tem para compartilhar, é a perseverança. Exatamente. Pastor, ainda falando nessa igreja ideal, né, é importante lembrar também que o fato de ser uma igreja ideal não quer dizer que ela não tinha problemas. Né? Por exemplo, um dos problemas que essa igreja tinha as perseguições, uma igreja muito perseguida. Havia risco de vida, inclusive, participar dessa igreja. Então, é tomar um certo cuidado, porque a gente fala, olha, a igreja, você falou igreja com I maiúsculo, né, um I de ideal, digamos, um I de igreja. Mas havia problemas lá também muito sérios. Né? Então, isso é importante lembrar. Não existe, eu pelo menos não conheço aqui nesse planeta uma igreja cristã autêntica que não tem algum tipo de problema. E se pudéssemos pontuar, então, nós temos problemas, às vezes, externos, que esse era uma característica da igreja primitiva, é um problema externo, ela era perseguida, como a gente tem no nosso mundo hoje, não no mundo ocidental, nós não vemos uma igreja, de certa maneira, perseguida, mas no mundo oriental há isso, né? A título de curiosidade, nós temos a missão Portas Abertas, que ela elenca, né, ela coloca os países onde há perseguição dos cristãos. Mas também, mesmo na igreja ideal, também tinha os problemas internos. Né? É isso. A Ananias Safira é um caso que a gente vamos abordar nos próximos domingos, que era um problema interno daquela igreja. Né? Vamos ter um pouco mais à frente, né? O apóstolo Paulo, em Filipenses, no final da sua carta, conversando com duas mulheres, rogo a Evódia e a Sinti, que vocês têm um probleminha. Então, até mesmo na comunidade dos apóstolos, onde o Espírito derramado, há os problemas. Agora sim, com o Espírito a gente vai poder resolvê-los. Né? A gente não pode, daquilo que depende de nós, como o texto bíblico diz, né? O que depender de vós tem de paz com todos. É isso, a gente exatamente. precisa se resolver. E aí, talvez o maior problema da igreja ideal fosse, que era a perseguição, talvez fosse o que deu mais força a eles, né? É isso, exatamente. A perseguição ela acaba fazendo uma seleção. A história do cristianismo mostra que onde ele é perseguido, ele se fortalece. Onde a coisa fica muito à vontade, há um risco dele enfraquecer também. Né? Agora, veja, eu acho interessante como é que Deus trabalha, até na perseguição que ele permitiu. Deus permitiu a perseguição. Porque lá em Atos 1:8, Jesus falou, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Mas a gente lendo essa igreja aqui, estava tão gostoso de Jerusalém que ninguém queria sair de lá. Então foi graças às perseguições que eles foram empurrados. Sim. Atos 8:1 cumpre Atos 1:8, no sentido de que, naquela perseguição logo após a morte de Estevão, eles são empurrados. Sim. Mas se dependesse deles, eu acho que eu estava em Jerusalém até hoje, estava muito gostoso, a comunhão fraterna era muito boa lá, pastor. Então, quer dizer, a própria boa condição de espiritualidade criou um clima assim, vamos ficar aqui juntinhos. Sim. E não era isso que Jesus queria, falou, não, vocês vão ter que levar o evangelho. Então, quer dizer, existem até falhas, né? Eu não estou criticando, eu acho que. Mas havia também esse problema, eles não queriam sair de Jerusalém, mas as perseguições permitiram que isso acontecesse. Né? Será que a gente precisa que Deus traga uma perseguição para a gente?
para a gente sair do lugar. A perseguição ela traz uma seleção, né? Nós sabemos disso. Sim. Então, pastor, eu vejo que a igreja de Atos ela deve ser vista como modelo. E aí, dentro desse modelo, né, a primeira característica que nós vamos ter, então, né, é a palavra perseverança. Quando a gente pega, sim, então, Atos, né, nesse texto que nós já lemos, a primeira palavra que aparece e perseveravam, né? E aí vem as características dessa perseverança, que vai ser a doutrina dos apóstolos, o partir do pão. Então, acho que nós podemos aqui falar um pouquinho agora do que é perseverança, tanto no sentido individual como coletivo. O que é uma pessoa perseverante? Sim. Uma pessoa que está continuamente a fazer algo, né? Isso, esse exatamente. Uma resposta, um sinônimo de uma palavra no comum, né? E aí a gente percebe, então, que na comunidade dos apóstolos, na igreja que surge, ela tem essa característica vinculada a outras, né? Então, a perseverança, e aí no primeiro início, a doutrina dos apóstolos. Então, como a gente vai aplicar essa perseverança para os nossos dias, né? Em que? Esse é o nosso chamariz para isso, para essa nossa conversa dessa manhã. Aí, então, quer dizer, o primeiro item que vai aparecer é o ensino dos apóstolos. Mas aqui, para entender perseverança, veja, nós temos aqui, alguém que simboliza essa palavra perseverança para mim, que é Jesus. Porque, às vezes, a pessoa é perseverança em alguma coisa. O cara é perseverante, ele quer passar no vestibular, faz 10 anos de cursinho, então ele é perseverante naquele aspecto, né? Uhum. Mas quando a gente pensa em Jesus, ele é perseverante em tudo. Sim. Né? Quer dizer, o que inclui no plano da nossa salvação, né? Que é o foco principal dele. Mas em qualquer atitude, você vê que Jesus ele é sempre constante, ele é firme, sem mudar do início ao fim. Então, um exemplo de perseverança, uma única palavra, Jesus, né, é o nosso modelo. E nessa igreja, evidentemente, né, a perseverança tinha algumas características, e na maioria das traduções, pastor, aparece assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu vi em algumas Bíblias, eu acho que é algo mais moderno, no lugar de doutrina, a palavra ensino. Eu entendo assim que a palavra ensino ela é mais apropriada, né? Porque para nós na igreja, doutrina, a doutrina da salvação, doutrina da graça, né? Predestinação. Para nós aqui, doutrina é só aquele conjunto de ideias que você pega a Bíblia, né, e trabalha uma linha ou em outra. Então, eu acho que a palavra mais apropriada é ensino, até porque naquela época não havia a Bíblia como nós temos hoje, ainda não havia o Novo Testamento, o Velho Testamento só era lido na sinagoga aos sábados, o acesso era muito pequeno, né? Havia apenas alguns textos, provavelmente, nas sinagogas. Então, quando se fala aqui doutrina, eu entendo que era e um ensino bem acessível, eu acho que era algo que a pessoa, só de ouvir, ela já entendia, e era um básico, né? Para que ela pudesse dar o início e a continuidade à sua vida cristã. Quando nós falamos de doutrina aqui, a palavra grega é a didaquê, né? Que, de fato, é o ensino dos apóstolos, né? Então, fortaleciam, eram perseverantes, porque, então, quantas vezes os apóstolos o ensinavam, e possivelmente, algumas coisas que não é o que eles queriam. Então, a perseverança cabe a isso, né? Permanecer, mesmo que circunstâncias sejam desfavoráveis àquilo que a gente gosta, quer, imagina, planeja, sabendo que a doutrina, né, a didaquê, o ensino, ele é o melhor para nós. E aí, como o senhor salientou, né, demonstrou, nós temos Jesus, ele foi perseverante na sua caminhada, né? Ele sabia quem ele era, né? Então ele foi perseverante, por exemplo, quando em Filipenses aborda que ele abriu mão de sua glória. Então ele teve que, e agora, né? Foi perseverante no permanecer nessa caminhada que o levou à cruz, né? A gente tem sempre isso. O texto que Lucas fala, né? Que se possível passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então ele permaneceu, né? Talvez seja a grande dificuldade dos nossos dias, o permanecer, né? Como diz lá o Bauman, né? Zygmunt Bauman, né? Em tempos de relacionamentos líquidos, a gente não tem nada que permaneça. Exatamente. Pastor, eu vejo assim, qual que é a primeira característica de uma igreja onde o Espírito Santo se faz presente? Quer dizer, aliás, aqui fala-se muito hoje em avivamento. É uma palavra muito usada entre os evangélicos, avivamento.
É claro que o avivamento inclui o Espírito Santo, é óbvio, né? Mas veja que nessa lista toda que nós vamos ter aqui, o primeiro que vem é o ensino, que me chama a atenção. Porque as pessoas, quando falam em avivamento, já pensam assim, às vezes até aquele barulho, as pessoas falando em línguas, né? Uma igreja, né? Mas, na verdade, uma marca, né? Aliás, você pega lá em Neemias, capítulo 8, que é um avivamento que você tem lá nos tempos de Esdras, né? Então você vê lá que Esdras, né, pregava das 6 da manhã até o meio-dia, o povo de pé permanecia ouvindo atentamente a leitura da lei. Então, uma marca do avivamento, uma igreja viva, uma igreja pentecostal, no sentido de Pentecostes mesmo, como nós usamos a palavra pentecostal hoje, né? É uma igreja onde há um grande interesse pelo ensino, em aprender a palavra de Deus, né? Então, não sei, você que está nos ouvindo aqui, se você é batista, é católico, é presbiteriano, né? Será que a sua igreja é avivada? Não sei, quer dizer, mas se ela é uma igreja avivada, há na sua igreja um grande interesse pelo ensino. Essa é uma marca, né? E aqui, pastor, eu fui professor durante 35 anos, eu aprendi uma coisa, isso eu tenho muita segurança. Por melhor que seja o melhor método de ensino, você pode usar as tecnologias mais avançadas. Se o aluno não tiver vontade de aprender, nada vai funcionar. É que nem você pode pegar o melhor médico do mundo e ele prescrever o melhor medicamento do mundo. Se você não tomar, não vai funcionar. Então, aqui, quando fala assim, perseverava na doutrina, eu entendo assim, perseverava no ensino, eles eram muito interessados, havia assim, uma sede do saber, uma vontade de saber. Isso é algo muito importante, é uma coisa que eu aprendi. Você pode pegar um aluno que é um gênio, mas não tem vontade nenhuma de aprender. E você pega um aluno que é fraquinho, digamos assim, tem dificuldade. Daqui 10 anos, você pegar lá na frente, você vai ver que o gênio já ficou para trás. Então, a vontade de aprender, o interesse de aprender é algo fundamental. E havia isso nessa igreja. Isso é algo que Deus nos dá. A gente tem vontade de aprender, mas nem sempre são os temas bíblicos. Isso é algo que o Espírito Santo nos dá. Então, essa é uma marca desta igreja. Um grande interesse pelos ensinamentos bíblicos. Maravilha, né? Pela doutrina, né? Pela doutrina, exatamente. E a doutrina, né? E o que era o ensino, né? O ensino, como a gente tem trabalhado aqui, era as boas novas de Jesus, né? A palavra evangelho, né? Que ela é boas novas, mas pode ser as boas novas de qualquer um outro. E nós estamos aqui, então, perseveraram, né? Uma igreja que tinha essa característica da doutrina. Eu percebo, sabe, que a gente quer os efeitos de uma caminhada com Deus, né, dos frutos. Mas enquanto a gente não perceber que a essência é a palavra e a sua doutrina, a gente vai rodar, né, aquele que nos ouve, eu queria tanto ser curado. Isso tudo é fruto. A bênção maior está na palavra do Senhor, que aí não precisa de um movimento explosivo, ele já acontece, ele já está aqui, né? Nós estamos vivenciando isso. Então, recebendo as boas novas da salvação, que essas são as palavras, e eram os ensinos dos apóstolos, né? Pastor, eu fiquei pensando, hoje nós temos muitos recursos, você tem a própria Bíblia completa, você tem pregações no YouTube, você tem muito material, você tem cursos hoje online aí, né? Assim, com muita abundância. Então, na época, assim, as pessoas tinham que memorizar, porque você ouvia e tinha que guardar, você não tinha, né? Não tinha nem papel e caneta na época para trabalhar. O papiro era muito caro. Exatamente. Que era no couro dos animais. Aí eu me fiz a seguinte pergunta, mas assim, as pregações tinham que ser assim, tinha que ter uma essência. Eu falei, qual seria a essência assim, para a pessoa ouvir, memorizar e já começar a aplicar? Aí a própria Bíblia nos dá a resposta. Eu peguei aqui em Atos, aliás, um pouquinho antes, a gente começa aqui no 41, 42, mas lá em Atos 2:38, né? Na verdade, assim, você tem Pentecostes, aí a multidão ouve aquele barulho, as pessoas de Jerusalém correm para lá, aí Pedro faz uma pregação. E ele fecha a pregação em Atos 2:38, está assim na minha Bíblia. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que é a boa nova para quem não conhecia ainda o cristianismo? O convite é ao arrependimento. Então, eu entendo que nessa doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, um ponto-chave. Primeiro, você tinha uma mensagem cristocêntrica. Sim. Ela era centrada em Cristo, no Cristo ressuscitado. E quando a pessoa ficava compungida, ela era tocada pelo Espírito Santo, vinha o convite, arrependei-vos, né? E aí eu encontrei logo em seguida, porque Atos 2 é Pentecostes, Atos 3 é a cura do coxo,
Quando o coxo é curado na porta, dá todo aquele rebuliço, a multidão se ajuda. Pedro faz a mesma coisa, uma pregação. E como é que ele termina lá no 3,19? Olha, a mesma coisa, ele repete quase o que ele falou no anterior. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, a doutrina dos apóstolos, do seu cerne, aquilo que você tem que sair daqui sabendo, inculcado na cuca, é a mensagem do arrependimento, né? Aí depois, pastor, me chamou a atenção que Jesus, quando começa o ministério dele, Mateus 4,17, é quando Jesus começa o ministério, diz assim lá em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus começa com essa mensagem também. E esse arrependei-vos é o quê? Era João Batista, na verdade, aqui que usava essa expressão. E João Batista é uma continuação do quê? De toda uma linhagem profética. Sim. Então, a grande mensagem, eu diria, vamos supor, Jonas, se você não conhecia, você vai falar, Jonas, eu tenho uma boa notícia para você com o Evangelho. Né? Você tem a oportunidade de se arrepender. Então, a mensagem do arrependimento é o cerne da doutrina dos apóstolos. Eu entendo que passado 2000 anos, essa mensagem ainda continua sendo crucial para nós. É o mínimo que nós devemos ensinar a quem está ao nosso alcance. E até mesmo para a gente permanecer, precisa se arrepender, né? Então eu acredito também nisso, né? Que para vivenciar o reino de Deus, a primeira chamada do Evangelho é esse arrependimento, essa caminhada, e essa é a doutrina, né? Aqui, pastor, eu tenho observado que as pessoas, elas têm uma ideia, às vezes, um pouco errada do que é arrependimento, no sentido bíblico. Uhum. Às vezes você pode ouvir a seguinte expressão, o cara comprou lá um Corcelzinho 74, achou que estava, o cara falou que né, tinha só 1000 quilômetros rodado, né, que tinha só ficado na garagem, aí ele vê que não estava bem assim. Aí fala, o cara, até a expressão, arrependeu-se até os fios de cabelo, né, é uma expressão que se usa. Então, mas na verdade, essa palavra arrependimento, que é o nosso comum, é remorso, né? Sim. É uma tristeza por alguma coisa que você fez que não deu certo. Fala, eu fiz aquela viagem e me arrependi, né? Alguma coisa correu mal. Mas arrependimento bíblico é mudança de mentalidade, a metanoia, né, a palavra grega, né? Então aqui o convite é o quê? O convite é para mudar. E eu entendo que para que aqueles que aceitaram, pastor, a mensagem do arrependimento continua, porque o arrependimento não é só naquele momento que você aceita, você tem que continuar se arrependendo, é um processo. Uma perseverança. Que é a santificação. Né? Então eu entendo assim que o arrependimento é a primeira etapa da santificação, porque ela continua, quer dizer, ninguém vapt-vupt já fica santo automaticamente. Né? Então eu vejo que o que vem depois do convite ao arrependimento é o quê? É o convite a continuar trilhando do arrependimento, que é a santificação. Quanto mais, esse é o caminho da perseverança, no sentido de que, e vai juntar com o arrependimento assim, né? Quanto mais, então, eu continuo na doutrina dos apóstolos, mais eu sou ensinado, e quanto mais eu sou ensinado, mais eu reconheço e necessito arrependimento, né? Eu sempre uso uma expressão assim, quanto mais eu chego próximo da luz, mais eu vejo a sujeira que há em mim. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, que é a luz, mais eu reconheço o meu pecado. E a partir daí, e aí continua esse processo, né, uma perseverança até não se arrepender. Porque há coisas que a gente não via. Mas agora, pela doutrina, eu percebo e me arrependo. Pastor, eu fiquei pensando nesta igreja, que é a igreja ideal. Assim, havia muitas poucas, assim, a pessoa tinha que ouvir, entender, e já passaram a aplicar aquilo também. Então, a gente sempre compara. E eu diria o seguinte, se nós pensarmos em termos de oferta de ensino, nós somos muito superiores a essa igreja. Sim. Sem querer ficar orgulhoso por causa disso. Veja bem, ele só tinha a pregação básica, né, digamos assim, como o senhor prega aqui aos domingos à noite, domingo de manhã para nós. Mas hoje nós temos YouTube, hoje também eu assisto só a pregação, eu falo, puxa, naquela hora do melhor, eu dei uma cochilada aqui, mas eu posso chegar em casa lá, hoje ligar a televisão e pegar aquele pedaço que eu perdi. Então você pode reassistir a pregação, não entendeu, assiste de novo, digamos assim. Então você tem uma oferta, hoje você entra lá, você digita, você acha N pregações de qualquer tema hoje. Né? Uhum. Eu quero aqui ver quem que está pregando aqui sobre a igreja de Atos Apóstolos. Você vai encontrar assim muitas sermões, é uma oferta muito grande. Bíblias hoje, eu lá em casa lá deve ter umas 20 Bíblias lá, pastor. Né? Mas não precisa, basta você ter no celular a Bíblia hoje. Então, quer dizer, nós temos hoje uma oferta muito grande
Mas eu pergunto, será que nós estamos melhores que aquela igreja? Será que nós estamos aprendendo mais? O que está faltando hoje? Eles com tão pouco cresceram tanto, com aquelas pregações pontuais, digamos assim. Pontuais, específicas e nem sempre à disposição de todo o tempo. Talvez seja porque perseveravam. Hoje, pela grande oferta, talvez a gente não queira perseverar no ensino. Esse é muita oferta e demanda, Isso. Tem muita oferta, exatamente. Deixa para lá. Infelizmente, Infelizmente, a gente tem muita coisa, a Bíblia do obreiro, do pastor, do pregador, do servo, da ovelha, de tudo que você quiser, mas um pouco, Exatamente. Pastor, essa questão de vontade de aprender, algum tempo atrás eu li num livro evangélico, não me lembro a fonte agora, mas eu achei uma história interessante. Na Segunda Guerra Mundial, depois do desembarque lá, dia 6 de junho de 1944, na Normandia, até tem um filme que conta essa história, O Resgate do Soldado Ryan, que conta essa história. Então, os americanos desembarcaram na França e começaram a retomar a França. E foram até chegar à Alemanha, depois tomaram a Alemanha também. Mas logo que eles desembarcaram ali, tinha uma pequena aldeia que tinha que retomar a aldeia. E na aldeia tinha soldados alemães. Mas a resistência francesa, que eram os espiões, passaram a posição dos soldados na aldeia, onde eles estavam. Então, na noite, antes do ataque à aldeia, para retomar a aldeia, os soldados tiveram uma aula onde os soldados alemães estavam posicionados. Tem um que está aqui todo depósito de munição, aqui tem, Aí o sargento fez a explanação, depois ele aplicou uma prova. E todos os soldados tiraram 10 na prova, foi assim, nota máxima. Aí, quase 50 anos depois, eles simularam a mesma aula para turistas americanos. Não eram soldados americanos. E com os turistas, as notas foram lá embaixo. Então, eu pergunto, será que soldados são mais inteligentes que turistas para aprender? Não. A diferença está no interesse. Aquele soldado sabia que aquela informação, onde estava lá o soldado alemão com a metralhadora, ele tinha que saber aquilo, porque se ele não soubesse, ele podia morrer por causa disso. Agora, pensa um turista que vai visitar a cidade dos dias seguintes, ele está preocupado lá, o que aconteceu 50 anos atrás. Quer dizer, qual é a diferença? Por que as notas mudaram? Se a aula foi a mesma e o teste aplicado foi o mesmo. A diferença está no interesse. Então, eu entendo que nós temos que despertar em nós um interesse pela palavra de Deus. E isso, na verdade, não vem de nós, pastor? A gente fala muito em círculo vicioso. Eu vejo que aqui você tem que ter um círculo virtuoso. Ou seja, ao se encher do Espírito Santo, se interessaram pela palavra, passaram a ler a palavra, e essa palavra alimenta a presença do Espírito Santo. Então, acho que nós temos que criar, muitas vezes, sair do círculo vicioso. Você não tem vontade de ler a palavra. Sim, naturalmente vicioso, não. E quanto menos você lê, mais você se distancia. Para trocar isso por quê? Para um círculo virtuoso. O que é isso, então? Você começa a ler a palavra, ela desperta o interesse, e esse interesse vai crescendo cada vez mais. Então, esse é o caminho que nós temos que trilhar. Então, se nós queremos imitar a igreja de Atos, no bom sentido, sermos como eles. Sim. Pastor, às vezes eu estou lá com meus amigos, um é batista, outro é presbiteriano, Aí fica aquela discussão, olha, a gente pensa assim, a gente fala, pastor, tomando um cafezinho, comendo uma bolachinha, como é fácil a gente discutir diferenças doutrinárias, Não, acho que o corte de cabelo tem que ser assim, não, a roupa das mulheres deve ser assim. Tudo isso é muito fácil, Mas o que nós precisamos realmente é despertar em nós esse interesse. E um dos pontos fortes do metodismo é a escola dominical. Essa é uma marca que nos diferencia. Então, inclusive, nós vamos começar aqui no próximo domingo, um estudo, junto com a escola dominical, que é de dons e ministérios. Sim. Nós temos aqui na igreja oferta, por exemplo, tem a curso de família, Tivemos semana passada, semana da santificação. Então, há muitos eventos, tem muita opção, e não é só na nossa igreja. Então, acho que nós, como cristãos, precisamos nos apropriar mais dessa imensa oferta de ensino que nós temos hoje. Está aí. Só falta o quê? A vontade de aprender da nossa parte. Justamente, E até eu tenho dito, e eu creio muito que o que nos mantém em pé, apesar de eu gostar muito, não são os louvores. O que nos mantém em pé na nossa caminhada é a palavra. É a palavra. É o ensino da palavra que nos fortalece. Então, a você que nos assiste, entenda que nós temos já oferta. Temos muita oferta. Muita oferta. E se ainda você disser, eu quero aprender, eu tenho convicção que nós temos uma igreja que pode te ajudar nessa caminhada. Então, primeira característica é uma igreja que persevera, e persevera em algo específico, que é a doutrina. É isso. E a doutrina
é a palavra de Deus para as nossas vidas, o ensino para a nossa caminhada. Assim, pastor, eu fiquei pensando quando o senhor falava aqui, né? Você tem um indivíduo que está com sede, tem tanta água, ele morre afogado, mas não sacia a sua sede. Quer dizer, então, hoje nós temos tanta informação de boa qualidade. Sim. Mas, quer dizer, falta o quê? Ao indivíduo usar toda essa abundância de água, não para morrer afogado, mas para saciar a sua sede. Porque ao ler a palavra, ao entender a palavra, ele traz respostas para muitas questões que nós temos e ajuda nessa caminhada da fé. Quer dizer, esse processo de arrependimento que os apóstolos fazem em suas primeiras pregações continua hoje. Então, vamos caminhar na trilha do arrependimento, aprendendo a cada dia mais da palavra do Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, né? Amém, amém. Até o próximo domingo. Até. Grande abraço.